Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais um conteúdo que é o capítulo 7, período entre guerras e ascensão de regimes totalitários. Vamos conhecer aí como se desenvolveu, né, os regimes totalitários conhecidos como nazismo, fascismo e stalinismo, né? E vamos dar ênfase, né, a esses três pontos mais fortemente, né, conhecer, né, a fundo tudo o que ocorreu, né, na Alemanha nazista, e na Itália fascista e na União Soviética stalinista, né? Bom, para a gente ter uma noção, né, gente, de como que se desencadeou esses regimes, né, desencadearam esses regimes totalitários, a gente tem que ter como em mente os acontecimentos decorrentes à Primeira Guerra Mundial, ou seja, os acontecimentos relacionados à crise econômica, né, gerada pela guerra e também a crise econômica nos Estados Unidos, certo? E aí a gente vai entender melhor esse conteúdo, certo? Então, primeiro discutir com vocês o que é totalitarismo, né? Uma ideia de que faz nós entendermos o que o totalitarismo ele é baseado na figura de um líder, né? Um líder autoritário que está no comando de uma nação, que esse autoritarismo ele de certa forma ele é exacerbado, né? Ele vai mais além do que só ser autoritário, mas também ser um governo praticado por meio de um viés controlador de todas as esferas do poder, né? Como a educação, como a saúde, como, enfim, as instituições públicas, né? De uma forma geral, e também a vida social das pessoas, né? Então é um regime baseado no apoio das massas, de convencimento da população por meio de uma propaganda fortemente feita por esses regimes, né? De enaltecimento, né? De manipulação do povo em torno desses ideais, né? Então, assim surge, né, as figuras de Hitler, Stalin e Mussolini. Né? Eles vão se basear nessas características, né, iniciais aí. Então, mais abaixo aqui vocês podem ver mais fortemente, né, onde está relacionada a característica do totalitarismo, né? É uma política de alta supremacia, né, de controle do Estado, o nacionalismo exacerbado, ou seja, uma não aceitação, né, de estrangeiros, não aceitação de políticas externas, né, um desprezo pelas práticas democráticas, né, não existe democracia, conversa, diálogo com os seus opositores, né, e um forte militarismo, né, uma ideia de fortalecer as suas bases, tanto de polícia, de controle da sociedade, quanto militar, de tentativa de expansão territorial, né, uma tentativa de promover guerras, né, contra os seus opositores. Né. A economia voltada para fortemente controle do Estado, né, que faz com que tenha um grande desenvolvimento industrial de base, né, muito fortalecida nas realizações de obras públicas, né, como estradas, portos, aeroportos, tudo com a intenção de fortalecer a economia, preparar ela para ser fortalecida, né, a economia. Uma sociedade com apelo às massas, né, apelo a cativar as massas, falar o que elas gostam de ouvir sobre o seu país, sobre a enaltação, né, da força do seu país, do poder econômico, industrial,
do seu país. Então, isso é feito por uma extrema propaganda, né, para convencer a população. E uma cultura também muito regrada pelo Estado, né? A cultura toda ela produzida, ela vai passar por um controle de vigilância, ou seja, o que pode e o que não pode ser divulgado, a música que pode ser tocada, o filme que pode ser tocado, ou passado. Então, não existe liberdade, né, para a produção artística, porque o Estado ele vai controlar. Se ele achar que está dentro dos moldes autoritários, né, dos líderes, eles deixam. Caso contrário, isso não ocorre, não acontece. E o que muito passava, o que muito era permitido, era sempre o enaltecimento do Estado, o enaltecimento do líder, né, do governante, né? Era a cultura era fortemente passada por esse viés, né, por essas características aqui citadas no texto, né? E aí a gente inicia, né, com o fascismo, né? Ou seja, o fascismo de Benito Mussolini, que é o grande líder fascista, né? Surgiu por meio, né, de um contexto também aí do fim da Primeira Guerra Mundial, né? O fascismo vai surgir, que vai surgir decorrente à crise, né, econômica na Europa e a insatisfação, né, de grande parte da sociedade, de grande parte das pessoas que estavam envolvidas ali com a política, justamente porque quando a Itália, ou quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela sai como vencedora, porém ela perde territórios, né, que foram conquistados, teve que devolver territórios, né, como principalmente a recém-criada Iugoslávia, teve que devolver esse território e então isso causou, né, muita insatisfação, fora também a insatisfação com as percas de vidas, né, com a guerra, com a economia arrasada, a falência de indústrias. Então o país estava um caos, né? Um caos econômico, um caos social, muitos desempregados. Né? Junto com isso veio uma inflação, um alto custo, né, do valor dos produtos industrializados, da alimentação. Então a população estava muito machucada por isso. Né? Então, vai aí surgir dentro do contexto político várias forças, né, ideológicas para poder querer resolver essas questões, né, para livrar a Itália dessas questões que tanto deixava, né, o seu povo sofrer. Então vai surgir movimentos de caráter socialista, comunista, né, justamente também porque na Itália começa a crescer, né, um grande número de pessoas adeptas ao socialismo e comunismo. Em contrapartida, vai surgir também o de caráter de viés autoritário, né, que é no caso aí a criação do partido fascista, né, o fácil de combatimento, ou seja, o fascismo. Então, liderado por Mussolini, o fascismo surge como o oposto ao socialismo e o comunismo, ou seja, o fascismo surge com uma certa perseguição a esses ideais, né, que visava mais os interesses do povo e nasce como um viés de direita, né, um viés totalmente baseado no pensamento burguês dos industriais da época, ou seja, a classe média alta apoia o fascismo, né? Começa a se apegar a essa ideologia que tinha como um caráter autoritário, né? Um caráter de muito apego, né? Às raízes políticas autoritárias, né? Bom, então o fascismo ele tem essa origem, né? Ele vai autoritário, logo ele vai formar forças de milícias, né, armadas,
justamente com a finalidade de perseguir os seus opositores, ou seja, com os fascistas não vai ter campo democrático para o debate de ideias, de políticas, ou seja, ele vai perseguir comunistas e socialistas dentro da Itália, né? Então essas milícias vai agir com violência em protestos, vai prender pessoas, vai torturar pessoas, né, que pensam contrário aos seus ideais. Então, tudo isso para minar, conter o avanço do socialismo na Europa, que era uma realidade, né? Então eles queriam os socialistas longe, né, das disputas pelo governo da Itália. Bom, e aí então Mussolini ele vai ganhando poder por meio dessas políticas, apoiado pela burguesia, e aí ele vai ver que as suas ações, né, nada está sendo feita perante as autoridades, ou seja, ele agia de forma autoritária e as autoridades não faziam nada, né, com os fascistas. Então ele se sente poderoso. E o que ele faz? Junto com as suas milícias, que eram mais de 50 mil homens, parte para o poder, ou seja, inicia a chamada Marcha sobre Roma, que era o golpe militar, né, ou seja, que era o golpe de Estado feito por Mussolini, né? E então ele vai exigir que o governo tomasse providência, né, para restabelecer ordem no país, porque os socialistas, os comunistas lideravam muitas greves, né, nas indústrias, e Mussolini queria uma solução rápida para conter essas greves, né, sendo que os trabalhadores, né, estavam lutando pelas suas melhores condições de trabalho e de vida, né? Então Mussolini não via essa questão dos trabalhadores, e sim via a ideia de colocar a Itália em ordem, né? Então a ideia dele era perseguir. E então Vítor Emanuel III, que era então o governante, o líder do governo italiano, o que ele fez? Ele convidou Mussolini para se tornar uma espécie de ministro, né, para ajudar na composição do governo. Então, logo, o que foi feito, né, durante o governo aí, digamos, da entrada de Mussolini no governo? Foi feito o que ele já estava fazendo, né? Começa a perseguir mais fortemente os seus opositores e vai além. Fecha os jornais, censura jornais, fecha os partidos, né? Os partidos políticos, só fica como existente o partido fascista, né? Portanto, comunistas e socialistas perdem as suas sedes, suas bases de governo. E aí, então, né, aqui é uma foto de Mussolini ao centro, que faz a caminhada dele da marcha sobre Roma. Bom, então, isso ocorrendo, Mussolini vai formar uma aliança com a igreja, né, para conseguir um poder, né, uma liberdade para suas ações, com a anuência, com a conveniência da igreja. Ou seja, Mussolini vai fazer o seguinte, vai rever certas posições tomadas ainda, né, quando a Itália passou por um processo de reunificação, restauração do território, que era conceder, né, territórios perdidos da igreja. Ou seja, a igreja, antes da unificação, depois da unificação italiana, ela perde territórios, então Mussolini vai conceder territórios na melhor forma de expressar isso, ele vai reconhecer o Estado do Vaticano, né, como um Estado, um território ali pertencente à Igreja. E consegue uma grande aliada, que é a Igreja Católica, né, que é no caso. E aí, tudo que Mussolini fazia, a Igreja ela consentia, ela aceitava, não criticava. Né? Mussolini, então, vai mais além. Como ele é um ser autoritário, né, um homem
que pensa também em desenvolver a sua política militar, ele vai desenvolver a propaganda, a indústria bélica, né? A indústria de produção de armas, de munições, vai fortalecer isso aí. E pensando no quê? Né? No caráter expansionista, de invasão de territórios como na África, né? Então, isso vai ocorrer justamente porque ele pretende fortalecer industrialmente a Itália. Então, precisava de matérias-primas, recursos naturais. Então, a Itália, a África, né, vai ser um continente explorado pelos italianos nesse sentido, certo? Outro detalhe, vai fortalecer a propaganda oficial, né? Ou seja, por meio de comunicação, através da escola. Então ele vai introduzir uma ideologia fascista para controlar o povo italiano e assim controlar o seu governo, né, com uma educação totalmente voltada para a adoração de Mussolini e do seu governo, né? Então, o caráter fascista, né, ele vai se caracterizando desta forma e ganhando muitos adeptos, pois a população começaram achar que Mussolini iria resolver todos os problemas sociais e econômicos da Itália por meio dessas ideias, né? Então, muitos acabaram seguindo esses ideais, né? Aí a gente vê aqui agora o nazismo na Alemanha, né? Como que surgiu o nazismo na Alemanha? A gente novamente temos que voltar a prestar atenção o que ocorreu na Alemanha, né? Durante o pós-guerra, né? E entender a economia da época, como que funcionou, como girou. Então, quando termina a guerra, né, em 1918, a Alemanha ela foi responsabilizada pela guerra por meio do Tratado de Versalhes. A população ficou muito incomodada, né, com isso, porque o Tratado de Versalhes fazia com que a Alemanha tinha que desprender de muitos recursos, né, muito dinheiro para indenizar os países vencedores da guerra. E então a população começa a ficar insatisfeita com essas questões. Outro detalhe, o avanço do socialismo, do comunismo, do anarquismo, né? Na Alemanha também estava sendo muito forte. Ideologias políticas que estavam voltadas para também buscar ideias para tirar a Alemanha da crise, né? E aí então as classes, né, média e alta começa a aderir mais ao nazismo do que as outras ideais políticos. Por quê? Porque a classe média alta era burguesa, né? Então não se aliava a outro tipo de ideal, porque o outro tipo de ideal, o socialismo, o comunismo, visava os interesses dos trabalhadores. Então a população, os industriais não queriam aderir a essas ideias, então acabaram confiando no nazismo como o salvador, né, da pátria, né, para retirar a Alemanha do caos econômico, político e social. Outro detalhe, com o fim da Primeira Guerra surge a República de Weimar, né, uma república que, por meio de Weimar, ela estava honrando, né, os tratados, né, o Tratado de Versalhes, indenizando as potências, cumprindo com as suas obrigações, e isso fazia com que parte, né, da burguesia, né, sentisse ofendida por esse tratado, ou seja, eles não queriam que a Alemanha pagasse este tratado. Então, nessas condições, a população ela vai ficando insatisfeita, vai se revoltando, a crise vai aumentando, né, em decorrência também dos Estados Unidos em 1929, Estados Unidos que emprestava muito dinheiro para a Alemanha, né, se reerguer, né, deixou de fazer esses empréstimos, então a crise se aprofunda na Alemanha, justamente também com as ações do governo que foi de
não conter, né, a crise de outro modo, o que ela fez? O país estava sem dinheiro, ela emitia, fabricava dinheiro. Mas só que fabricando dinheiro sem ter produção provoca uma hiperinflação. Então, se produz muito dinheiro, logo os produtos vão aumentar, né? O comércio vai entender que todo mundo está com dinheiro, então todo mundo pode consumir, então eu vou aumentar os meus produtos. Isso provocou uma hiperinflação, fazendo com que o dinheiro fosse desvalorizado. Para vocês terem uma ideia, um dólar valia na Alemanha nesse período 42 milhões de marcos, né? Ou seja, o dinheiro se desvalorizou muito, né, na Alemanha. Para comprar um pão, por exemplo, precisava juntar um carrinho de mão de dinheiro para poder comprar esse pão, né? Então, um dinheiro muito desvalorizado. Junto com isso, o aumento do desemprego, né? Greves espalhadas pela Alemanha toda. Então, diante desse cenário, surge Hitler, né? Que foi um combatente na Primeira Guerra Mundial. Ele vai, então, observar que a Alemanha precisa de um salvador, e esse salvador sou eu, Adolf Hitler. Né? Então ele vai surgir de que forma? Por meio de um golpe de inflamar a população, né, por meio dos seus ideais, só que não de convencimento nela total. Ele tentou convencer por meio de um golpe de Estado, ele praticou um crime, só que ele não conseguiu dar esse golpe de Estado, porque ele foi preso. Né? Bom, esse episódio ficou conhecido como Putsch de Munique, né? Ele fracassou, foi preso. Na cadeia ele escreve o livro Mein Kampf, que é Minha Luta, e por meio desse livro ele expõe todo um caráter do que seria a ideologia, do que veio a ser a ideologia nazista. Qual era a ideologia nazista? Né? Um liberalismo, individualismo muito combatido, né? Ele achava que liberalismo e individualismo na sociedade não podia existir, porque ele achava que a sociedade tinha que estar unida, né? Não individualizada. Democracia, comunismo geravam caos. Ele achava que por meio da democracia o país não ia para frente, por meio do diálogo, da conversa. E o comunismo era uma ameaça, porque ele acreditava que o comunismo era um mal, né, que tinha que ser combatido. Né? Bom, então, junto com isso, para ficar mais expressivo, né, todo essas questões, né, que ele não aceitava, ele então vai aprofundar os seus ideais também junto à ideologia nazista, que era o antissemitismo, que era o que? A perseguição aos judeus. Ele condenava os judeus como homem ou como pessoas indesejáveis no seu país. Tinha que também ser combatido. Pessoas que não tinham território, não tinham pátria, então estava na Alemanha roubando a Alemanha, né? Tendo um ódio profundo dos judeus. Então, antissemitismo é isso, a perseguição aos judeus. Queria expulsar os judeus, tanto é que ele fez isso, exterminou muitos e roubou toda a sua riqueza. Né? E aí, outro detalhe também, ele queria expulsar os judeus, né, uma forma de expulsar os judeus dos setores públicos, né, das repartições públicas da Alemanha, que tinha muito, dos bancos, que tinham muitos judeus banqueiros, muitos judeus que tinham casas de joia, né, muitos judeus eram ricos na Alemanha, então Hitler queria que esse povo fosse combatido e sua riqueza fosse, né, tomada deles. Bom, outro detalhe é a raça ariana, né? Ou seja, Hitler tinha em mente que só existia um povo superior no mundo, que era a raça ariana. Então, somente eles tinham o direito de governar, e governar o quê? Só a Alemanha? Não, o mundo, né? Porque era a raça mais inteligente, né? A raça mais sagaz, né? Então,
ele acreditava que o alemão, sendo pertencente à raça ariana, deveria dominar todas as outras raças. Outra ideia de espaço vital, aqui é uma ideia de expansionista, né? Uma ideia de impor o seu plano de guerra mesmo, né? Tanto é que ele vai realizar, né, em 1939, que é a necessidade do espaço vital, ou seja, a Alemanha ele achava que ia crescer tanto que ia precisar de territórios, e esses territórios foram conhecidos como espaços vitais. Então, espaços vitais eram fora da Alemanha, fora de suas fronteiras, né? Então, com esses ideais, Hitler vai aprofundar, né, no seu livro, vai tentar convencer a população por meio desse livro. Vai também criar, pessoal, tropas, né, chamadas tropas de assalto, que é o que? Milícias, né, para poder fazer com que os seus opositores fossem todos perseguidos, né? Fazer com que pessoas não desrespeitassem as suas ordens, né? Os seus ideais, que não fossem contra os seus ideais. Então as tropas de assalto perseguiam comunistas, socialistas e todos aqueles que eles achavam que deveria ser combatido, né? Então, Hitler, com esses ideais, convence a burguesia alemã, né, os liberais, e exalta, né, propaga, né, todo esse discurso para o povo alemão cada vez mais, principalmente quando ele sai da cadeia. Né, ele ficou preso, depois saiu da cadeia, e aí então ele vai não mais incitar a violência no sentido de querer dar um golpe, né, chegar ao poder por meio de um golpe, mas agora ele vai participar de eleições, ele vai entrar pelo espaço pela via democrática no governo alemão, até, né, em 1934 o seu partido conseguir uma expressiva quantidade de parlamentar dentro do parlamento alemão, e aí ele é chamado pelo governante da época, né? Ou seja, pelo presidente da época, a se tornar um chanceler. O que é um chanceler? É uma espécie de primeiro-ministro que iria ajudar no governo. Ele se torna primeiro-ministro, consegue uma votação expressiva em 1932, e aí então Hitler consegue o poder que ele queria, está no governo. No governo ele assume esse caráter, né, político, vai impor mais seus ideais totalitários e vai fazer o quê? Pôr em prática. Só que ele vai sofrer muita perseguição, melhor, perseguição não, muita rejeição dentro do parlamento, porque o parlamento também é composto por comunistas, por socialistas, né? Tem várias pessoas de vários caráteres ideológicos ali. Bom, ele não vai conseguir de imediato. O que ele vai fazer então? Não foi comprovado, né? Mas tudo indica que foram os nazistas, né? Eles incendiaram o parlamento alemão, né? O Reichstag. Então ele incendeia esse parlamento e culpa os comunistas por causa desse incêndio. Então Hitler diz o seguinte: olha, estou sendo perseguido pelos comunistas, os comunistas não deixam eu governar, isso é uma afronta ao governo, tal, coisa assim, né, nos discursos dele, e aí inicia uma série de perseguições aos comunistas, né, fechando partidos, com torturas, com prisões sem julgamentos, né, então essas perseguições feitas pela SA, né, e SS também, que era as milícias, né, nazista, promove a chamada Noite dos Longos Punhais, né, que foi a perseguição aos comunistas. Bom, Hitler, no comando político, ele vai se tornar também um comandante do exército, das forças militares. E aí é onde ele vai ser chamado como Führer, né, ou seja, o líder que vai governar, ou melhor, administrar também o exército, as forças do exército. E daí inicia o chamado Terceiro Reich,
ou seja, o Hitler pretende formar o terceiro reino, né, remetindo a pensamentos, né, de governos anteriores aí, à Primeira Guerra, estabelecidos na época do Império, né. Então Hitler, agindo assim, ele vai se aprofundar ainda mais na perseguição, não só aos comunistas, mas também aos judeus, fechando sinagogas, fechando comércios, né, lojas, e vai destruindo essas lojas, né, roubando os pertences dos judeus, as riquezas, e esse episódio vai ser conhecido como Noite dos Cristais, né? Bom, gente, no plano econômico, Hitler, no governo alemão, ele vai conseguir melhorar a economia? Ele vai investir pesado na indústria, né, na construção de estradas, ferrovias, aeroportos, né, vai ter muito incentivo à criação de indústria, a indústria bélica, armamentista, né, também, fabricação de armas, munições. Então ele vai gerar muito emprego, porém, fazendo a economia crescer, gerando emprego, o ritmo de crescimento econômico, né? A população, os trabalhadores não vão fazer parte, justamente porque os salários eram bem baixos, né? Então a Alemanha vai se erguer economicamente e, junto com essa política econômica, vinha uma política voltada para a propaganda do seu governo, né? Uma propaganda que exaltava, né, Hitler, a imagem de Hitler, a personificação de Hitler, todos os feitos que ele estava fazendo na economia, na geração de emprego. Então, queira ou não queira, ele acabou atraindo mais seguidores, a sua popularidade ela foi aumentando, né? E quem era encarregado de fazer isso era o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Bom, na educação, Hitler ele vai também interferir, né? Como é de costume dos governos totalitários. Então, o que ele vai fazer na educação? Ele vai introduzir toda uma ideologia nazista dentro das escolas, né? De adoração a Hitler, de adoração ao governo, de uma política xenófoba, né? Perseguitória aos estrangeiros, de ódio, né? Aos judeus. Então, uma educação totalmente voltada para a questão preconceituosa, discriminatória, né, racista também. Hitler expõe muito isso também no livro Mein Kampf, né? Então, vai fazer esse tipo de educação dentro das escolas. O outro detalhe era a ideia de expor, né, todo o caráter do nazismo, né, frente a essas pessoas de superioridade e o restante da população de inferioridade, né? Aqui está um cartaz alemão que mostra, né, os nazistas, né, reprimindo aí o alemão todo estereotipado aqui, né? E aqui a população lê-se aí em alemão que, né, sendo Hitler o único salvador, o único líder a tirar a Alemanha do caos, e aqui os nazistas reprimindo os judeus, né? Então mostra todo o seu ódio aí. Então, gente, chegamos aqui ao fim ao nazismo, né? Aqui, pessoal, foi o dia que os soldados, né, saíram e queimaram milhares de livros, né, que continham conteúdo socialista, comunista, né, ou seja, a censura, né, e a proibição de as pessoas terem acesso a esse conteúdo. E aqui o pessoal fazendo toda a saudação nazista, né? Então queimaram vários livros. Bom, pessoal, a Guerra Civil Espanhola agora, né? A Guerra Civil Espanhola surgiu no mesmo caráter, né? Que foi a Itália e a Alemanha, ou seja, crise econômica, caos social, desemprego, greves, né? Então, vai surgir dentro de um contexto também de combate ao comunismo, né? Ou seja,
o governo autoritário liderado por Franco vai liderar grupos, né? Vai liderar um grupo chamado Falange de perseguição a esses comunistas, liderado pela Frente Popular, né? Então esses grupos na época, né, não se entendiam, então a política estava muito dividida, né, muito polarizada entre comunistas e monarquistas, né? Enfim, então eles não se entendiam, logo vinha a guerra civil, né? A população se degladiava nas ruas em torno das suas ideologias, uma querendo defender a outra. Então surgiu aí uma guerra civil, muitos saíram da Espanha, né, refugiados, foram para outros países, para vocês terem uma ideia, né? Aqui as pessoas indo para outros países, na Espanha. Então a perseguição foi muito forte, né? A guerra ocasionou uma destruição na cidade, né, de Guernica, foi um bombardeio aqui, que inclusive Hitler ajudou, né, os nazistas ajudaram o governo de Franco na Espanha a conter a população revoltosa, né? Conter não, né? Massacrar a população revoltosa que era contra o regime totalitário, né, de Franco. E aí, na época, em 1937, esse quadro é muito famoso de Pablo Picasso, que mostra, né, gente, toda reflete o massacre que foi na Espanha, lá na cidade de Guernica. O nome do quadro é Guernica. E aí mostra aqui, né, cabeça de um lado, pescoço de outro, braço, né, ou seja, corpos decapitados, vamos dizer assim, né? Por que ele fez esse quadro, né? Falando, mostrando o que foi a Guerra Civil na Espanha. Teve uma exposição, se não me engano, na Alemanha, que ele estava lá e um soldado alemão perguntou, né, se ele era o pintor, se foi ele que fez. E aí, segundo, né, dizem, Pablo Picasso disse, não foi eu que fiz, foram vocês nazistas que fizeram isso com o meu povo na Espanha. Então isso aqui é só um reflexo, né, do que vocês fizeram, né? Então a história mais ou menos em torno do quadro é essa. Aí depois temos aí o totalitarismo na União Soviética, que mostra, né, também um caráter muito parecido do que foi o nazismo e o fascismo, ou seja, liderado por Stalin, né? Quando ele está no poder, com a morte de Lenin, ele assume o poder na União Soviética, e aí então ele vai iniciar, né, um governo também totalmente perseguitório, né, aquelas pessoas que eram contra o stalinismo, né, contra aquilo que Stalin acreditava como socialismo. Na verdade, ele deturpou todo o socialismo, né, o comunismo, né, nada daquilo que Stalin fez, justamente porque ele promoveu muitas perseguições, torturas de pessoas, né, que às vezes não tinha nada a ver, né, com o que ele pensava, ou seja, não criticava o governo nem nada, mas ele ficou tão alucinado, né, com, tão carregado, né, emocionalmente, devido à questão de perseguição, né, que todos perseguiam ele acabou fazendo isso, né? Ou seja, prendia as pessoas, torturava para descobrir alguma coisa, estava contra o governo, e até mesmo matava, né? Essas pessoas que ele achava que era opositor. Então foi esse episódio é conhecido como Expurgos de Moscou, né? Pessoas eram enviadas à Sibéria, executadas lá no gelo, né? Os corpos eram enterrados por lá mesmo, eram escondidos, né? E ele sempre alegava que tinha alguém perseguindo ele ou alguém do seu governo. Bom, no plano econômico e social, Stalin ele ergueu a economia, né? Ele trouxe avanços econômicos, porém com uma certa exploração do povo, né? Os chamados planos quinquenais, fazendo com que tudo que era produzido ficasse a controle do Estado, né?
e justamente para fortalecer esse Estado, mas em relação à sociedade, a sociedade sofria com esse plano porque eles não viam o crescimento, né, chegar até eles por meio de salário, por meio de recursos, né, não via. E durante esse período stalinista, né, o Stalin, devido a fortalecer sua economia, não sentiu tanto assim os efeitos da crise econômica de 1929. Né? A educação também foi muito interferida no governo soviético por Stalin. Né? Interferiu de que forma? Por meio de combate ao analfabetismo, né, e incentivo aos estudantes a ter uma especialização, uma formação técnica, né, voltada para a indústria e também voltada para os ideais stalinistas, né, de exaltação do governo, de propaganda do governo, né, a outra questão também muito forte, né, foi a propaganda, né, de exaltação de Stalin e de tudo aquilo que ele fazia, sempre como algo bom, positivo, né, mas na verdade a população sofria, né, com esse regime, porque não podia discordar de Stalin, né, e quem discordava, ele radicalizava, né. Outro detalhe também é nas artes, né? A arte também foi muito influenciada, muitos filmes, né? Pinturas foram feitas, obras literárias, né? Tudo de incentivo da exaltação do stalinismo na União Soviética. Bom, gente, então é isso, né? Ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado. Acompanhem lá as atividades no Vimeo e nos vemos aí na próxima aula. Até mais, tchau!